Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui diariamente estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos dar continuidade à questão 495. A questão 495, ela está no capítulo 9, da segunda parte, do segundo livro desta obra. Livro segundo, pensar. Livro segundo desta obra. O livro segundo trata do mundo espiritual ou mundo dos espíritos. É composto por 11 capítulos e estamos no capítulo 9, Intervenção dos espíritos no mundo corporal. E estamos tratando aqui sobre anjos da guarda, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Ontem começamos a questão 495, e que Kardec pergunta: o espírito protetor abandona algumas vezes o seu protegido quando este não lhe ouve os conselhos? Então, a primeira parte que vimos ontem, sim, afasta-se, não abandona, mas afasta-se. Por quê? Porque não está sendo importante para o seu pupilo ter a sua presença. Mas, se ele voltar a requisitar mesmo, né, obviamente, precisando de ajuda e abrindo-se à influência desse mentor, ele volta, porque nunca está realmente afastado, né? Ele vai acompanhando, mas não de perto, se é que assim podemos dizer. E aí depois, no segundo parágrafo, não é? Os espíritos nos evocam a bondade desta presença junto a nós. E hoje vamos ver o terceiro parágrafo, que diz assim, ainda até o final aqui, né? Lembrando que essa resposta é uma compilação da resposta do Espírito São Luís e do Espírito Santo Agostinho, espíritos de escola, espíritos superiores. Então, eles dizem: se conhecesseis melhor essa verdade de Deus ter nos colocado a nosso dispor e a nossa, vamos dizer assim, para o nosso acompanhamento, para a nossa proteção, para o nosso estímulo ao bem, para as advertências que muitas vezes, se estamos atentos, conseguimos perceber. Se nós percebêssemos, se conhecêssemos melhor esta verdade, quantas vezes ela vos ajudaria nos momentos de crise? Sobre essa presença, não é? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto? Olha só, qual é o dia solene? É aquele dia que nós retornamos à parte espiritual, né? E muitas vezes lá não tão bem quanto gostaríamos de ter chegado. Mas no dia solene, quantas vezes esse anjo do bem vos terá de dizer: não te aconselhei isto? Entretanto, não o fizeste. Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste. Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira. Aí ele fecha as aspas dessa voz, dessas, vamos dizer assim, desses questionamentos que o anjo da guarda pode fazer ao retornarmos, não é? Se não retornamos bem. E continuam esses dois espíritos elevados a nos dizer: interrogai os vossos anjos da guarda, estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada,
pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro, procurai avançar nesta vida, e vossas provações serão mais curtas, vossas existências mais felizes. Vamos, homens, coragem, lançai para longe, de uma vez por todas, preconceitos e ideias preconcebidas. No mundo, século XIX, não é? Onde nós estávamos, o mundo estava muito voltado para a ciência e muito pouco voltado para as questões da espiritualidade, pois misturava essas questões de espiritualidade com a religião. E aí tudo ficava, aí entrava aqui o preconceito, ideias preconcebidas que eles trazem aqui, nesta fala, não é? Lançai para longe de uma vez por todas preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai no novo caminho que se abre diante de vós. Caminhai, caminhai, tendes guias, segui-os. A meta não vos pode faltar, pois essa meta é o próprio Deus. Estamos evoluindo para alcançarmos o Pai, não é? A meta é o próprio Deus, é o reino de Deus em nós. Continuam esses dois espíritos a nos dizer: aos que considerem impossível que os espíritos verdadeiramente elevados se imponham uma tarefa tão laboriosa e contínua, diremos que influenciamos vossas almas, mesmo estando a milhões de léguas distantes de vós. Para vós, ou melhor, para nós, para esses espíritos, que nos são espíritos protetores, anjos guardiões, não é? Para nós, o espaço não existe. E, embora vivendo em outro mundo, os nossos espíritos conservam suas ligações com os vossos. Gozamos de qualidades que não podeis compreender. Isso nós dissemos antes, não é? Que eles podem se afastar, mas nunca estão apartados de nós. Gozamos de qualidades que não podeis compreender, mas ficais certos de que Deus não nos impôs tarefa acima de nossas forças e de que não vos deixou sozinhos na terra, sem amigos e sem amparo. Nós temos esses grandes amigos, né? O nosso anjo guardião. Cada anjo da guarda tem seu protegido, pelo qual vela, como um pai vela pelo filho. Alegra-se o nosso anjo da guarda, quando vê no bom caminho, sofre quando seus conselhos são ignorados. Não temais fatigar-nos com vossas perguntas. Vou repetir, que não tememos fatigar os nossos anjos guardiões com as nossas perguntas. Sim, levemos a eles nossas questões, nossos conflitos, e eles vão buscar nos ajudar. Fato. Vão tentar nos aconselhar, às vezes, durante o sono físico, conversar conosco, acordamos com certas ideias diferentes daquelas com as quais fomos dormir, com mais coragem, com mais determinação, com mais boa vontade, com mais bom ânimo. Continuam os queridos amigos. Não temais fatigar-nos com as vossas perguntas. Ao contrário, procurai sempre estar em relação conosco, pois assim sereis mais fortes e mais felizes. São essas comunicações de cada homem com seu espírito familiar que fazem sejam médiuns todos os homens. Médiuns ignorados hoje, mas que se manifestarão mais tarde e se espalharão qual oceano sem limites para rechaçar, ou seja, repelir a incredulidade e a ignorância. Homens instruídos, instruí. Homens de talento, educai os vossos irmãos.
Não imaginais que obra fareis desse modo, a do Cristo a que Deus vos impõe, para que Deus vos concedeu a inteligência e o saber, senão para os repartires com os vossos irmãos, senão para fazê-los avançar no caminho da bem-aventurança e da felicidade eterna. Muito bem, é isso que os nossos anjos guardiões tentam, cada um de nós tem um, não é? Tentam fazer com que nós estejamos prontos para compartilharmos os talentos que Deus nos deu para esta vida. Seja qual for, compartilhemos. Isto deixará com certeza nosso anjo guardião contente conosco, não é? Allan Kardec vai comentar essa questão dizendo-nos assim: a doutrina dos anjos da guarda, a velarem pelos seus protegidos, apesar da distância que separa os mundos, nada tem que deva surpreender. É, ao contrário, grandiosa e sublime. Não temos na terra o Pai velar pelo Filho, embora esteja longe dele, e auxiliá-lo com seus conselhos, correspondendo-se com ele? Que haverá então de surpreendente em que os espíritos de um mundo a outro possam guiar os que tomaram sob sua proteção, uma vez que para eles a distância que separa os mundos é menor do que aqui, neste planeta, separa os continentes. Não dispõem, além disso, do fluido universal que interliga todos os mundos e os torna solidários, veículo imenso da transmissão dos pensamentos, assim como o ar, para vós, é o veículo da transmissão do som? Então, que não temamos, porque esses espíritos podem ser, sim, superiores, mas estão diretamente ligados a nós. Não há distância que realmente possa afastá-lo de nós, a não ser, é claro, a distância da nossa indiferença. Não é? Temos que buscá-los, procurá-los, buscar a sua ajuda, o seu conselho, e eles vão falar ao nosso coração. Vão falar. Temos que parar para ouvir. Temos que parar para ouvir. E às vezes, isso pode se dar também durante a noite, ok? Questão 496. O espírito que abandona o seu protegido, não mais lhe fazendo bem, pode fazer-lhe mal? Resposta: os bons espíritos nunca fazem o mal. Deixam que o façam os que lhes tomam o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. Eu vou repetir, porque esta resposta e esta pergunta são realmente importantes. Um bom espírito jamais faz o mal. Pode sim deixar que os que fazem o mal lhe tomem o lugar. E então acusais a sorte pelas desgraças que vos oprimem, quando a falta é apenas vossa. No caso, nossa, se isso acontecer. Questão 497. 497. Pergunta Allan Kardec: o espírito protetor pode deixar o seu protegido à mercê, ou seja, exposto a outro espírito que lhe queira fazer mal? Resposta dos espíritos: existe a união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o quiser, o protegido dará toda a sua força ao seu protetor, resistindo às más ideias, não é? O bom espírito talvez encontre em outro lugar uma boa vontade a ser auxiliada e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda
enquanto aguarda a volta do seu protegido. Muito bem. Então, aqui nós temos duas questões. Se houver ação de um mau espírito, e se o protegido não estiver próximo, por afinidade do seu anjo da guarda, ele pode deixá-lo junto com aquele que o escolheu. Mas, se ele, o protegido, der, vamos dizer assim, aderir ao seu protetor, não vai haver espaço, porque ele vai estar mais elevado vibratoriamente e o mal não poderá alcançá-lo, mas vai exigir dele. Caso um bom espírito não consiga ajudar seu protegido, ele vai ser sempre possível a ele ajudar outra pessoa que possa aproveitar os seus bons conselhos até que o seu protegido volte, não é? E ele fica lá aguardando que um dia o seu protegido volte a solicitar o seu amparo. Até lá, ele pode ajudar outra pessoa. No caso, uma pessoa que esteja em condições de, porque procura, né, de aurir um bom conselho. Então, o bom espírito talvez encontre em outro lugar uma vontade a ser auxiliada e assim aproveita a oportunidade para ajudá-la, enquanto aguarda a volta do seu protegido. Muito bem. Amanhã damos continuidade ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, projeto 15 minutos. Até amanhã. Muita paz a todos.